No vídeo em que eu falei sobre o futuro dos pilotos brasileiros da base, vocês reclamaram bastante. Disseram que eu ignorei por completo o Pietro Fittipaldi, que eu esqueci do piloto brasileiro. Mas, galera, o Pietro Fittipaldi ele não é um piloto da base. Já correu de Fórmula 1, já correu de Indy, fez as 24 horas de Le Mans esse ano, mas sim, hoje eu falarei do piloto brasileiro. E o motivo do porquê eu vou falar dele, mesmo não sendo um piloto da base, eu vou explicar no decorrer do vídeo. Também vou falar de outros dois pilotos que vocês mandaram mensagem para mim dizendo que eu esqueci. Realmente peço perdão por ter esquecido os três pilotos, mas hoje eu vou consertar isso e vou falar deles aqui. Lembrando, pessoal, a nossa rifa já está completa, todos os bilhetes vendidos. Muito obrigado a todos que nos apoiaram nessa rifa. Lembrando que agora, quinta-feira, 8 horas da noite, no Esticando a Base, nós teremos o tão sonhado sorteio. Então, se você comprou a rifa, comprou o bilhete, compareça para você saber se venceu ou não. Vou mandar mensagem depois, obviamente, mas no ao vivo fica ali claro, fica aberto para todo mundo saber do sorteio. Ok? Então, bora pro vídeo. Antes de falar do Pietro, vou falar aqui dos outros dois pilotos que eu acabei esquecendo, que foram Lucas Staiko, que está correndo na GB3 nessa temporada e foi vice-campeão da Fórmula 4 Brasil em 2022, e Nick Monteiro, que também correu pela Fórmula 4 Brasil no ano passado, só que nessa temporada está correndo pela USF Pro 2000, a mesma categoria que o Kiko Porto corre lá nos Estados Unidos. E falando do Staiko, ele está correndo ali pela Douglas Motorsport, ele não está muito bem na temporada, ele está na 21ª posição de 25 carros, de 25 pilotos, né, que competiram até o momento nessa temporada, só que, como eu disse, é Douglas Motorsport, não é uma das melhores equipes, e mesmo assim, ele já conquistou o pódio, ok, foi no grid invertido, mas assim, em termos de performance, lembre-se, pessoal, a GB3 já é uma categoria bem mais alta. Por exemplo, o Nick Jafone, ele foi para o SF Juniors, que é como se fosse a Fórmula 4, comparando assim o Road to Indy e o Road Fórmula 1, é como se fosse a Fórmula 4. Então o Lucas Staiko deu um salto esperado por alguns, muito se falava isso ano passado, para ir para uma Freca ou até mesmo o GB3. Só para vocês terem uma ideia, o Roberto Faria, que hoje está na Fórmula 3, ano passado também estava na GB3. E qual o futuro do Lucas Staiko? Eu acredito que ele deve fazer pelo menos mais um ano de GB3, procurando principalmente uma equipe melhor. Eu não tenho informações de qual equipe ele vai correr ano que vem, mas acredito que ele deva procurar uma equipe melhor estruturada que a Douglas Motorsport, que essa equipe realmente não é uma equipe boa. Agora, falando do Nick Monteiro, ele também não está fazendo uma boa temporada na USF Pro 2000, lembrando que aqui o salto foi até maior. Se ele corresse na mesma categoria, por exemplo, que o Nick Jafone, que seria o SF Juniors, ele acabou pulando duas etapas, porque depois viria o SF 2000 e ele foi para o USF Pro 2000, que novamente, se compararmos o Road de Fórmula 1 com o Road de Fórmula Indy, a USF Pro 2000 é como se fosse a Fórmula 3 do caminho americano. Então foi um salto ainda maior. E no caso dele, existem outras coisas que devem ser ditas. Por exemplo, ele está numa equipe nova, numa equipe criada pelo pai dele, ou seja, é uma equipe que não tem uma experiência lá nos Estados Unidos, não tem os mesmos dados que as outras equipes, e também só tem ele pilotando. Não tem um segundo, terceiro ou quarto piloto. Se tivesse esses pilotos a mais, eles teriam mais feedbacks. E, no entanto, ele só tem o feedback do Nick Monteiro, que é o único piloto deles e é estreante ainda no Road to Indy, numa categoria que já é, digamos, mais avançada, não é aquela categoria bem ali embaixo como o SF Juniors. Então, o Nick Monteiro, eu acredito que ele continue com a equipe do pai, não sei realmente se vai continuar, mas tudo indica que sim, que é um investimento a longo prazo, né, do pai nessa equipe. Então, espero que eles contratem novos pilotos, coloque ali um segundo, terceiro carro para correr junto do Nick Monteiro, para eles terem mais feedbacks e com isso mais dados, e obviamente com o tempo vai pegando experiência. Ele pode ficar ainda uns 2, 3 anos nessa categoria que está tudo bem, ainda vai estar no tempo de chegar à Fórmula Indy. Desejo toda a sorte do mundo pro Nick Monteiro, mas ele ainda, pessoal, se continuar nessa forma, se continuar nesse caminho, vai penar um pouco.
pode colher frutos lá para frente, mas de início ele vai penar bastante. Agora vamos falar de Pietro Fittipaldi. Por que ele está neste vídeo? Tanto Pietro Fittipaldi quanto o Enzo Fittipaldi, galera, eles sempre apoiaram o meu trabalho, sempre apoiaram o grid largada. Só para vocês terem uma ideia, quando o grid atingiu 7 mil inscritos, e agora, pouco, quando atingiu 8 mil inscritos, ele foi um dos pilotos que chegou ali no meu Instagram, deu os parabéns pelo trabalho, inclusive me chamou de amigo, como vocês podem ver na tela. Fora isso, no canal deles, na Twitch, várias vezes, não só uma, eles indicaram o meu canal. Vou até colocar na tela aí para vocês um dos momentos que o Pietro indicou o meu canal. É, pessoal, o grid de largada voltou, hein? Quem assiste os vídeos dele, ele sempre tem informação bilionária lá no YouTube deles. Eu acompanho bem o canal do Dan, hein? É, o grid ele tem umas fontes, cara, que eu vou te falar, hein? Ele tem umas fontes muito fortes. Vai ter... Então, pessoal, por esses motivos, né, eu vou sim colocar o Pietro Fittipaldi nesse vídeo. Vou falar dele, sobre o futuro dele, mesmo não sendo da base. É uma questão de gratidão. Eles que estão sempre lutando para continuarem correndo, sempre estão apoiando o meu trabalho, sempre falando bem, são um dos pilotos que conversam comigo no momento que eu passei dificuldade no início do ano, no final do ano passado, me ligaram, conversaram comigo, principalmente o Enzo Fittipaldi, o Pietro também mandou mensagem, sempre apoiaram demais o grid. Então, como eu disse, por gratidão, sim. Vamos falar agora de Pietro Fittipaldi. Ele que está correndo de LMP2, e eu já vou dizer aqui de antemão, pessoal, eu não conheço direito essas categorias, não sou especialista em protótipos, a minha especialização são fórmulas, mas eu posso dizer aqui para vocês um pouco do que pode ser o futuro do Pietro Fittipaldi. Ele que foi muito bem nas 24 horas de Le Mans, essa eu assisti, o nome dele, digamos, está sendo muito falado, ele está com muito crédito, e eu acredito que sim, ano que vem ele irá correr de Hypercars. Só que tem muito boato aí dizendo que ele pode ir, por exemplo, para a Ferrari. Eu já não acredito nisso. Acredito que ele deve sim correr de Hypercars na temporada de 2024, mas pela equipe a qual ele corre agora. Vai correr de Hypercars pela Jota. Vamos aguardar aí, mas é isso que eu acredito. Então, já fiquem na esperança, Pietro Fittipaldi vai correr. Ele está com um nome bom na praça. Então, ano que vem aí, vamos torcer para que ele corra na principal categoria aí de Le Mans, nos Hypercars, e vamos esperar aí que ele consiga a vitória que passou tão perto nesse último evento das 24 horas de Le Mans. Fez melhor tempo aí nos treinos, na classificação foi segundo. Vamos torcer para que no ano que vem ele consiga esse resultado, porque performance o piloto brasileiro já tem. Ah, outra coisa, ele também tem alguma possibilidade, sim, de correr pela Fórmula Indy, mas é mais remota. Depende muito das negociações, do dinheiro que ele conseguir. O foco, eu acredito, que seja mesmo os Hypercars. E Fórmula 1, no passado, ele teve a chance dele. Eu não estou falando de 2020, onde ele fez 2 etapas substituindo o Grosjean. Estou falando que depois, até mesmo ano passado, ele teve oportunidade de correr, fizeram até campanha para o piloto brasileiro, para os patrocinadores apoiarem o piloto brasileiro, só que realmente precisava da grana. E a grana não conseguiram, infelizmente ele não correu. Ele pode sim correr na Fórmula 1 daqui a algum tempo? Olha, vou dizer a verdade, eu acho bem difícil. Até os últimos anos era possível. Esse ano, eu acho que já nem teve negociação, porque teve ali o Magnussen e o Hülkenberg correndo. Mas até pouco tempo ele tinha. Se tiver grana, talvez pode rolar uma Indy. A Indy vai correr no Brasil, provavelmente nas próximas temporadas. Então há uma chance dele correr. Quem sabe ele não faz, por exemplo, uma etapa, pelo menos, a etapa do Brasil. Vamos ver que o Pietro Fittipaldi, para mim, tem condições totais de estar na Fórmula Indy. Mas e vocês, pessoal? O que vocês acharam aí? Pietro Fittipaldi vai correr nos Hypercars pela Jota, pela Ferrari? Digam nos comentários. Lucas Staico, Nick Monteiro, o que vocês sugerem para esses pilotos? Vocês acham que eles devem já subir de categoria, manter a categoria onde eles estão? Digam nos comentários. Lembrando, pessoal, se vocês quiserem continuar apoiando os pilotos brasileiros da base, então venham com a gente. Se posicione você também no grid de largada. Um grande abraço, pessoal, e até mais.